O nosso Sol vai aumentar o seu brilho, e com isso será o fim da vida na Terra. Pois é, então nossos dias aqui na Terra estão contados, porque o nosso Sol vai aumentar o nosso brilho e com isso vai gerar mais calor. Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, não deixa aí já de largar o dedo no like, que ajuda o canal a ser divulgado aí no YouTube. Então, vamos lá. Pois é, né? O nosso Sol, ele é uma estrela que ele está atualmente classificado como uma estrela de sequência principal. Isso quer dizer que ela é uma estrela muito mais estável do que muitas outras, mas muitas outras que tem no universo. E essa parte essa estabilidade da sua vida, ela está convertendo lá o seu hidrogênio, né, em hélio e outros hidrogênio mais pesado, tal. Ela faz a fusão nuclear do hidrogênio no seu núcleo. Só que essa estabilidade ela leva um tempo. Então, pelas estimativas, uma estrela, né, como o nosso Sol, ele vai durar nessa fase aproximadamente 8 bilhões de anos. É muito tempo nessa fase, né? Só que nesse nosso sistema solar, o nosso Solzinho, a nossa estrela, tem aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos, aquela coisa mais ou menos assim. Ou seja, está um pouco mais da metade da sua vida. Ainda é uma jovem estrela, quase um jovem adulto, né? Uma jovem adulto estrela, né? Uma estrela estável. E com isso, elas vão simplesmente daqui a pouquinho aumentar seu brilho. Só que as estrelas elas até morrem. Só que após 8 bilhões de anos, essa nossa feliz estrela que queima o seu hidrogênio transformando em hélio e que mantém a vida na Terra e a própria vida no Sol vai ficar bem mais interessante após 8 bilhões de anos. Eu espero estar aqui para ver isso. Mas as coisas, não aqui na Terra, tá? Mas as coisas elas mudam, né? A vida do Sol ela vai ficando diferente, porque o Sol ele vai ficando sem hidrogênio. Ele converte milhões de toneladas de hidrogênio por segundo para gerar, né, essa sua energia. E tudo que vai restar no Sol, né, depois de queimar praticamente todo esse hidrogênio, será o hélio. Né? A maior parte do Sol será composto por hélio. E o problema é que o núcleo do nosso Sol não é tão denso nem tão quente para fazer a fusão do hélio. E com isso, uma estrela, ela acontece que a força gravitacional da estrela, ela puxa todos esses elementos para o centro. E puxa, ela esmaga até que consegue fazer a fusão. Só que quando a estrela tem hidrogênio para queimar, essa criação de hélio produz uma pressão externa suficientemente para equilibrar com a atração gravitacional. Então a estrela mantém a sua forma. Nós estamos falando da força gravitacional versus a força nuclear, desse calor de expansão que é a tendência. Então você tem basicamente um equilíbrio na forma da estrela. Só que eventualmente essas forças elas são comprimidas no centro da estrela a tal ponto que começa a queimar o hidrogênio restante em uma pequena, né, vamos chamar assim, uma pequena concha ao redor do núcleo quase morto da estrela. E ainda, sim, cheio de hélio, esse Sol começa a converter a fusão de hidrogênio, só que aí ele já vira uma chamada gigante vermelha. E esse processo de compressão no centro ele permite que as regiões mais extremas das estrelas, né, a parte mais externa, se expande. Ao queimar hidrogênio, desse hidrogênio já quase moribundo, a estrela ela aumenta significativamente o seu brilho e com isso o tamanho da estrela também se expande e a superfície se esfria. Sim, apesar dela se expandir por causa do calor, literalmente ela se expande e se esfria numa gigante vermelha. Como uma certa estrela é mais brilhante, só que mais vermelha e fisicamente maior, né, do que as outras, e ela é convertida de um branco quente para um vermelho quente. Tá? Então essas chamadas são chamadas gigantes vermelhas. Mas o nosso planeta, nossa querida Terrinha,
ela vai morrer muito antes disso acontecer. E isso aí, né, não é um alarme, porque nós temos que a vida no nosso planeta depende do oxigênio, depende da água, depende muito dos oceanos. E só para vocês terem uma ideia, no momento em que ela virar uma gigante vermelha, daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos, entre 4 e 5 bilhões de anos, esse Sol vai se expandir tanto que o nosso planeta muito provavelmente será engolido na sua órbita, a não ser que as forças gravitacionais da sua expansão dê uma estabilizada na órbita e a Terra se afaste. É uma possibilidade que os modelos preveem. Mas sim, mesmo que ela se afaste do Sol, não será o suficiente para manter, por exemplo, a nossa atmosfera. Mas a vida no planeta, né, terá problemas bem antes disso. Nós estamos falando de 4 bilhões de anos. Se é bem antes disso, nós teremos algum problema para agora, para daqui a pouco? Então, dentro de 1 bilhão de anos, nós não poderemos mais habitar esse planeta? Nós temos 1 bilhão de anos para sair da Terra. Pois é. Ou seja, por quê? Porque ao converter o hidrogênio, o Sol ele terá mudado, ele vai mudando, né? À medida que esse hidrogênio ele vai sendo convertido, ele vai, né? Vai. O Sol ele aumenta o seu brilho em 10% a cada bilhão de anos. Pois é, a cada 1 bilhão de anos, esse Sol aumenta o seu brilho. Ele gasta mais queimando hidrogênio. Então, esse aumento desse brilho significa que esse Sol está queimando mais hidrogênio e aumentando a quantidade de calor que ele está emitindo, consequentemente, a quantidade de calor que o nosso planeta está recebendo. E com isso, à medida que essa quantidade de calor aumentando em 10% parece nada, né? Não, pô, mas 10% não é nada. É muita coisa em termos de energia relacionada ao Sol que o nosso planeta vai absorver. Um aumento de luminosidade do Sol em torno de 10% em relação ao nosso nível atual seria algo extremamente catastrófico. Por quê? Porque essa pequena mudança, né, no brilho, na energia de nossa estrela será o bastante para que mudanças mas muito na forma que a nossa superfície absorve e aconteça essa troca de energia, possa acontecer, principalmente na zona que ela está, na zona habitável. Até então o Sol não terá aumentado de tamanho, mas terá aumentado a sua emissão. E com isso, a zona habitável é definida como a faixa, né, de distância de qualquer estrela em que a água líquida pode ser estável na superfície de um planeta. E com isso, com esse aumento desses pequenos 10%, desses míseros 10% no brilho da estrela, a Terra não estará mais dentro dessa zona habitável, porque isso marcará o início da evaporação dos oceanos. Ou seja, mais calor estará vindo para a Terra. Esse Sol ele não vai parar de queimar hidrogênio, então dentro de 1 bilhão de anos, os nossos oceanos irão evaporar e não estará mais dentro da zona habitável. Marte estará dentro da zona habitável aproximadamente e a Terra estará muito quente para manter água líquida em sua superfície. Então esse aumento de 10% no brilho provocará o aumento de evaporação dos nossos oceanos, ocorrerá, né, nesse próximo aproximadamente 1 bilhão de anos, e as previsões, né, de o quão rápido esse processo vai se desencadear, né, eles ainda, né, são frutos de modelos, até porque, né, nós vemos o que? Nós vemos pela quantidade de calor que os oceanos já absorvem e pela quantidade de queima que é convertida no Sol. E aí nós estimamos mais ou menos em quanto tempo o Sol aumentaria em 10%, que já seria uma quantidade de calor suficiente para evaporar a grande parte do oceano, criando uma atmosfera muito úmida. E essa umidade na atmosfera, como a água ela é um gás que retém muito calor, ela é um gás que simplesmente faz com que altere a transferência de calor da atmosfera. Então, esse gás, sim, ele geraria
mais calor para a superfície, né, que é chamado de efeito estufa. Mas a gente sabe que a atmosfera não é uma estufa, mas sim, esse gás aumentaria o efeito radioativo sobre a atmosfera, evitaria, né, a perda de calor mais rápida para o espaço e além dos 10% a mais com a evaporação do oceano, a Terra ia virar um inferninho. Então nós temos apenas 1 bilhão de anos para sair da Terra. Pois é. Bom, eu não estou preocupado. Mas sim, se a nossa espécie ou a espécie que vier da nossa evolução, se a vida na Terra, né, quiser continuar, a vida na Terra ela terá que ir para outra Terra, outro planeta habitável. E podemos falar sobre isso num próximo vídeo sobre planetas que podem abrigar vida. Beleza? E é isso aí, isso que eu queria falar com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, já larga o dedo no like e primeira vez no vídeo, né? Se inscreva. É isso que eu peço para vocês, pessoal. Eu faço um vídeo de qualidade e vocês, em troca, comentem bastante, interajam e dê o like. É isso aí. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima.